Paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, família. Seja bem-vindo a mais uma aula de EBD. A gente vai estar falando rapidinho sobre como que vai ser a nossa lição, amém? Pega a revistinha, vamos aprender um pouquinho das lições. Esse trimestre a gente está falando sobre os amigos de Jesus, que é muito importante. E a gente vai estar lendo Mateus 28, do 1 ao 10, amém? Leiam para as nossas crianças, é muito importante. Incentive-os à leitura para que eles venham crescer em sabedoria. E hoje a gente vai estar falando de um tema muito especial, que é a morte de Jesus, né? E a sua ressurreição. Olha que interessante, hein? Crianças, como todos sabem, Jesus veio à Terra, passou por aqui, ensinou muitas coisas, mas ele precisou também passar pela morte, né? E através da sua morte, viram-se coisas grandes acontecer. E é isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai estar falando sobre uma mulher, Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher muito especial, sabe por quê? Porque ela aceitou abandonar todos os pecados. Sabe como que isso chama? Fé. A gente precisa ter fé, a gente precisa querer abandonar tudo para seguir aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento, amém? Então, hoje na nossa liçãozinha a gente vai estar falando, Jesus ele veio ao mundo para nos libertar dos pecados, amém? Ele veio para nos limpar dos nossos pecados. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que os planos de Deus se cumprissem. E qual é o plano de Deus? Que Jesus viesse a morrer, como aconteceu, mas que a gente pudesse saber da sua ressurreição, né? Ele morreu aqui na carne, mas ele ressuscitou para a honra e glória e para nos ajudar a nos limpar dos nossos pecados, amém? Maria Madalena, em especial, foi uma amiga de Jesus. Ela foi uma grande amiga do Senhor. Sabe por quê? Primeiro que ela o ouviu. Ela permitiu que ele plantasse nela o desejo de sair de tudo aquilo que era de errado na vida dela. Ela permitiu que os pecados dela fossem abandonados. E depois disso, ela passou a ser também amiga de Jesus. Ela passou a seguir Jesus, a acompanhar Jesus. Na Bíblia, a gente vai ver uma bela passagem dela com Jesus em Mateus. Peça para a família estar lendo para vocês. Vamos ler, crianças, para a gente entender um pouco mais, porque o nosso tema aqui é muito curtinho, né? A intenção é a gente mostrar para vocês o tema, mas vocês ir buscando conhecimento aí junto da família, amém? O que acontece? Maria Madalena, ela presenciou com muita tristeza no coração a morte de Jesus. Ela viu que colocaram ele lá dentro do sepulcro. Puseram uma pedra, crianças, tamparam, colocaram ele ali dentro e colocaram soldados para que ficassem vigiando o túmulo dele, para que ninguém pegasse o corpo dele ou qualquer outra coisa assim, ou até eles devem ter pensado assim, vai que ele está vivo e algum dos discípulos dele vem e salva ele. Mas já estava escrito, Deus já tinha um propósito, ele já sabia o que ia acontecer na vida de Jesus e qual o significado dele estar aqui, por que Deus mandou o seu filho à terra. Então, crianças, o que aconteceu? Maria Madalena ficou muito triste ali, né? Pela manhã ela foi até o local, junto com outra Maria. Vai ser citado isso na Bíblia, procura lá para ver. Elas estavam juntos quando de repente um anjo desceu, aquela ventania, e ele arrastou aquela pedra. E elas puderam ver com os olhos delas que Jesus não estava lá mais. Jesus não estava e o anjo falou. O anjo falou com elas que ele não estaria ali e que era para elas ir ao encontro dele e levar também para as outras pessoas que o Senhor tinha ressuscitado. Era para levar para as outras pessoas. E elas foram. E no meio do caminho,
Adivinhem só o que aconteceu? Jesus apareceu para elas. Jesus falou para elas que ele estava vivo sim e que era para elas levarem a mensagem para os seus discípulos encontrarem com ele. Crianças, olha quão lindo Jesus é. Olha por tudo que ele passou para estar conosco, para nos livrar dos nossos pecados. E olha como foi importante Jesus ter amigos leais, amigos de verdade ao seu lado. Maria Madalena foi uma verdadeira amiga de Jesus. Ela não só o amou, como divulgou a sua vida eterna. Ela divulgou, ela foi exemplo, ela foi uma serva fiel. Sejamos assim nos dias de hoje, crianças. Essa mensagem da Bíblia, ela nos ensina que se nós levarmos a mensagem de Jesus, nós estaremos fazendo se cumprir a palavra do Senhor. Amém? Agradeço essa oportunidade, mas eu lhes peço, procurem absorver mais da Bíblia em casa. Vamos trabalhar nesse sentido, crianças. Tragam ideias, sugestões. Estão na igreja? Nos procure. Ah, tia, eu ouvi isso que você falou, o que você tem a me dizer? Mandem mensagens, vocês que veem a gente através também da internet. Manda mensagem, a gente vai estar disponível para vocês, amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula. A paz do Senhor, crianças e família que estão nos assistindo hoje. Nós vamos falar de uma lição intitulada Conselhos a um Jovem Líder, da nossa revista Saber Mais, da editora Betel, que tem o dever de nos ensinar sobre as cartas às igrejas. Então, nós vamos falar nas epístolas de 1ª e 2ª a Timóteo. E o nosso texto do dia diz assim: desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhes podem dar sabedoria, que leva à salvação. 2 Timóteo 3,15. E nós vamos estar dando continuidade falando qual foi os acontecimentos que Paulo teve em sua jornada missionária. E nós tivemos já em outras lições sempre falando de como Paulo sofreu perseguições, dificuldades e continuou ali firme, porque ele tinha um chamado. Na lição de hoje, nós vamos falar que Paulo tinha esse aqui é o Paulo. Paulo Tigo, que sonhava suas viagens, um homem muito dedicado à palavra e muito querido também pelas pessoas, que era Barnabé. Então, Paulo faz um convite a Barnabé para que ele, na sua 2ª viagem missionária, possa ir visitar as cidades onde foi pregado o evangelho, e Paulo sempre tinha esse cuidado de ir lá ver como que os irmãos estavam quando Paulo fez as suas primeiras viagens. Então, que chamou Paulo para ir com ele. E Paulo queria levar o João Marcos, seu sobrinho, nessa viagem. Só que Paulo não se sentiu confortável de levar João Marcos, porque ele, em outra oportunidade, ele acabou deixando Paulo em situação difícil, e ele achou por bem não levar o João Marcos. Então, Barnabé e João Marcos viajaram lá para Chipre. E
Paulo chamou então Silas para ir com ele, para fazer essa segunda viagem. Bem, Paulo iria visitar, como eu falei, as outras igrejas para saber como estava sendo o discipulado, como estavam os líderes mesmo, o que eles estavam enfrentando, as dificuldades. E aí Paulo foi com Silas e chegou lá na cidade de Listra, onde Paulo já havia passado em outras oportunidades. E aí, ele chegando lá em Listra, reveu o seu amigo, o seu considerado filho, que era o Timóteo. E Timóteo, na escritura diz, né, pelos estudos da palavra de Deus, que o Timóteo se converteu com sua mãe, com a sua família, na época em que Paulo passou por lá. Então, Timóteo, ele era filho de uma mãe judia, sua mãe se chamava Eunice e sua avó Lóide, e o seu pai que era grego. Então, Paulo foi até lá para poder, juntamente com Timóteo, conversar, saber, ver como estavam os irmãos. E, para surpresa de Paulo, Timóteo estava firme, porque Timóteo acompanhou situações difíceis que Paulo passou lá em Listra, né, na outra viagem. Então, mas Paulo, isso não desanimou o Timóteo. Timóteo continuou perseverante, firme ali nas promessas de Deus, naquilo que Paulo havia ensinado. Então, com isso, Paulo faz um pedido para Timóteo, né? Paulo fala assim, para que ele fosse junto com Paulo continuar com as suas viagens. E Timóteo aceitou, porque Timóteo, ele era bem querido pelos irmãos dali, ele tinha uma boa fama, os irmãos gostavam dele, então Paulo viu em Timóteo um missionário, e aí levou ele para fazer as suas viagens. Timóteo teve a oportunidade de passar muitos anos com Paulo, a conhecer, a ver como que Paulo trabalhava. Ele já conhecia, mas mais de pertinho. E aí teve ocasiões que Paulo foi para um lugar e Timóteo ficou em outro. E aí até que Paulo envia Timóteo lá para a cidade de Éfeso. E lá o Timóteo teve essa oportunidade de poder fazer a obra de Deus naquele lugar, com muita dificuldade, com muitas coisas que haviam ali naquele meio, muitas doutrinas erradas, muitas heresias, e Timóteo ali, sabendo dos ensinamentos que Paulo o ensinou, Timóteo seguia firme ali. E aí, na primeira epístola, né, de Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo acerca de Éfeso, explicando como ele deveria fazer, e ele falou assim, Paulo ajudou e orientou como que Timóteo deveria escolher ali pessoas para pastorear corretamente a igreja e como que esses líderes deveriam agir. E aí, com os problemas que estavam acontecendo ali, Paulo direcionava a Timóteo. E até que chega numa parte em que Paulo foi preso. E aí, Paulo passou por essa situação de estar preso.
E aí Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, continuando orientando aquele filho. E Paulo, nessa segunda prisão, Paulo já sentia que ele iria morrer, porque não ia ter, o julgamento dele já era mais severo, já era uma coisa mais que o Espírito Santo já estava falando com ele, que ali seria o seu fim. Mas ele falava a Timóteo para que Timóteo se apressasse logo, para que viesse ver ele nos últimos momentos. E Timóteo não desistiu e continuou firme na pregação do Evangelho naquela cidade e enquanto ele esteve fazendo a obra do Senhor. É isso que nós aprendemos, devemos continuar em momentos de adversidade, devemos continuar firme, fazendo a vontade de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para mais uma lição da classe Alfa, que é a lição dos adolescentes de 15 a 17 anos. E nesse trimestre nós estamos falando sobre Jesus. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, que o tema é Pai e Filho são um. Versículo-chave está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Nós vamos tratar nessa lição de um tema muito importante, principalmente para os dias atuais, que é o tema comunhão. O objetivo da lição diz que é para a gente aprender, né, porque é para a gente saber que o cristão ele deve viver em comunhão com Deus. O que é comunhão? É uma palavra tão usada, mas qual é o real significado dela? A comunhão ela é muito maior do que a união. A palavra comunhão foi usada a primeira vez lá no livro de Atos, quando a igreja primitiva ela tinha se constituído. Diz que os irmãos viviam em comunhão. O que é então essa comunhão? Nós vamos ver que Jesus... Por que Jesus veio na Terra? Né? Por que Jesus esteve na Terra? A gente vai ter que voltar lá em Gênesis e entender que no momento da criação, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para relacionamento. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que ele pudesse se relacionar com o ser humano. Então nós somos seres que nos relacionamos. Isso é importante para o nosso desenvolvimento, né? para a nossa vida. Só que o que aconteceu? Que todos nós já sabemos, em várias lições a gente fala isso, que o pecado, ele separou o homem de Deus. E aí, nesse momento, Deus já tinha um plano de salvação com o objetivo de reconciliar esse homem com Deus. Então, no momento do pecado, a comunhão que o homem tinha com Deus, ela se desfez pelo pecado. E aí, o plano de salvação se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem à Terra com o objetivo de resgatar esse homem. E aí a gente lembra o seguinte, que imaginem assim, Jesus, ele é Deus. O item 2 da lição, ele vai tratar sobre a Trindade, né? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um único Deus. São 3 pessoas, mas o caráter é o mesmo, né? Então eles têm o mesmo amor, a mesma justiça em todos. E os 3 estavam no momento da criação, né? Quando Deus fala, o verbo é Jesus e o Espírito Santo estava naquele momento então. Então os 3 eles vivem em perfeita comunhão. E Jesus espera que nós vivamos dessa forma também, em comunhão com Deus. Por isso ele veio ao mundo. Então, tanto no Antigo Testamento, fala sobre essa questão da Trindade e da comunhão, quanto no Novo. No Antigo Testamento, não fala com toda clareza. Aliás, a palavra Trindade ela nem é usada nem no Novo Testamento, nem no Antigo. Mas a gente consegue perceber pela leitura que a gente faz. E
Vocês imaginam, Jesus era Deus, vivia com o Pai no céu. E aí ele teve uma grande missão. Então Jesus veio na Terra como se fosse um missionário, né? Hoje, por exemplo, a gente às vezes tem um jovem que resolve, que Deus fala com ele e ele vai ser missionário distante de onde está o seu pai. Ele confia, ele tem um pai amoroso, uma mãe amorosa, que ele confia, que ele fala, e de repente ele está sozinho. Só que ele tem um recurso, né? Hoje em dia, modernidade, a gente tem a internet, a gente tem um telefone que a gente pode ligar e falar com as pessoas que estão distantes. É mais ou menos assim com Jesus, mas na época de Jesus não tinha internet. O recurso que Jesus tinha era a oração. Então Jesus saiu do céu, saiu da sua morada e foi para um outro lugar, veio para a terra fazer essa missão. Só que ele tinha que manter o contato com o Pai. Para ele era importante, né? Assim como nós temos que manter com os nossos, né? Na hora que a gente precisa de um conselho, na hora que a gente precisa de uma proteção, de uma palavra amiga. Então Jesus, ele manteve essa comunhão com Deus. E no momento que ele esteve na terra, que é o item 3 da lição que fala Deus e o próximo, ele mostrou na sua vida diária com os discípulos a importância dessa comunhão, do conviver junto com os outros, né? Ele teve comunhão com o Pai, porque em todo momento Jesus orava, Jesus jejuava, e ele teve comunhão com os discípulos. E o seu exemplo, né, fez com que quando Jesus ele faz o sacrifício dele na cruz e institui a igreja ela segue esses ensinamentos de Jesus. Os apóstolos ensinavam isso. E Jesus deixou o maior dos ensinamentos, né? Em relação a essa questão da comunhão. Que nós temos, a partir do momento que nós temos uma comunhão verdadeira com o Pai, automaticamente nós vamos conseguir ter uma relação verdadeira com os irmãos, nós vamos conseguir ter uma relação verdadeira conosco mesmo. Nós precisamos nos conhecer e nos relacionar. Tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte, que quem diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, não é verdadeiro. Então, não adianta nós falarmos que nós amamos a Deus, que nós temos relacionamento com Deus, se nas nossas atitudes nós não provamos que nós temos comunhão com os irmãos. Então, isso é falso. A partir do momento que eu tenho comunhão com Deus, isso vai se mostrar na minha atitude com os irmãos. Porque também, né, a Bíblia fala que como que a gente pode, né, falar de Deus, falar que conhece a Deus que a gente não viu, né? É através dessa vivência, desse relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. Então, esse é o resumo da lição. Espero que vocês leiam, que vocês aprofundem. Fiquem com Deus, um beijo e até domingo. A paz do Senhor a todos. Hoje eu venho aqui com a nossa lição de número 8, que tem o tema o drama do suicídio, um assunto pertinente e atual, ao qual é necessário a gente falar. Às vezes existe um certo receio quando se trata desse tipo de assunto, um assunto muito delicado, onde fica, muitas das vezes, algumas interrogações na nossa cabeça a respeito desse assunto. Então hoje nós vamos abordar esse tema aí um pouquinho aqui nessa lição de número 8. O nosso textuário diz assim: não te deixarei, nem te desamparei. Hebreus capítulo 13, verso 5, a parte B do versículo. A verdade aplicada diz assim: diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Objetivos da nossa lição: conhecer melhor sobre o suicídio, mostrar os casos de suicídio bíblico, ensinar como se comportar em caso de suicídio. Quero fazer uma apenas correção aqui, é mostrar os casos bíblicos de suicídio. O texto de referência está em Salmo 42, verso 7 ao verso número 11. Diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários.
quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. A introdução da nossa lição diz: o tema de hoje é oportuno e indispensável. Considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico, é necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando de mais perto um pouco do outro, sempre observando os princípios bíblicos. O nosso ponto de partida, ele traz a seguinte informação: não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Eu quero começar essa aula ou essa lição deixando bem claro isso, que nós, independente do que você seja na sociedade, do seu nível de poder, de conhecimento, seu nível financeiro, enfim, dependendo de qualquer lugar que você ocupa hoje na sociedade, por mais poderoso que você seja, você não tem esse direito de tirar a sua vida. No tópico 2, o item 3, o autor vai dizer que amar ao próximo, ou melhor, amar a si mesmo, porque o mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Isso é um dever nosso. Isso a gente não tem como escapar, a gente deve amar a nós mesmos. Isso é um dever de todo cristão, amar a si mesmo. Portanto, com base nisso, a gente não pode tirar a nossa vida, a nossa própria vida. A gente não pode cometer o suicídio. Um outro fator curioso a gente sempre levanta aquela hipótese, aquela pergunta, né? Que você deve estar nesse momento aí pensando nisso. Um suicida pode ir para o céu? Isso talvez seja uma pergunta que ecoa dentro de nós. Será que se eu cometer suicídio hoje eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Qual será o meu destino? Aonde eu estarei na eternidade se eu cometer um suicídio? Nós temos aprendido, meus irmãos, ao longo dos anos e dos tempos que a gente tem passado na presença de Deus, na igreja, que frequentando as escolas dominicais, que a gente não tem o dever, não tem autoridade, a gente não tem nada que venha permitir esse julgamento, da gente definir para onde vai o suicida ou para onde ele não vai. Não cabe a nós esse tipo de julgamento. A igreja não foi chamada para ser juiz ou para julgar. Nós não podemos estar no lugar do juiz, sentar no trono do juiz e julgar se o A vai para o céu ou se o B vai para o céu. A gente não tem essa condição de julgar. Quando nós falamos de salvação ou perdição, isso nós devemos deixar na conta de Deus. É Deus quem sabe quem salvará ou quem se perderá. Enfim, o que eu quero te dizer é que você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar em preservar a sua vida. Você que está me assistindo, que várias vezes já pronunciou isso, eu conheço algumas pessoas que diziam que quem se mata, comete suicídio, ele não vai para o céu. Uma coisa é bem clara, meus irmãos, Deus não está nesse negócio do suicídio. Deus não está nisso, porque Deus, ele deseja que tenhamos vida e vida com abundância. Eu quero aproveitar esse pouco tempo que eu tenho para falar de um caso em específico, que foi um caso de suicídio, o caso de Judas. Todos nós conhecemos a história que Judas é conhecido, infelizmente, como o traidor, aquele que entregou o Filho de Deus para ser morto. Judas, ele andou com Jesus durante um bom tempo, porém, talvez uma falta de conhecimento ou falta de se aproximar do Mestre de uma maneira mais íntima, ele acabou não conhecendo Jesus ou ele esperava algo diferente de Jesus ou um Jesus diferente. Então, ele não aceitando a pessoa de Jesus, ele acaba cometendo alguns erros, alguns dizem que ele roubava, né? A gente tem até uma base bíblica para falar sobre isso, e por fim ele acaba traindo Jesus por algumas moedas de prata. Jesus o tem como amigo, né? A gente sabe bem disso na passagem ali que fala da ceia, da última ceia e tal, mas ele não mudando de atitude, ele acaba entregando Jesus, leva os soldados até onde Jesus estava orando ali no monte, e o fim a gente sabe. Judas suicida-se, ele acaba se matando, ele comete suicídio. Talvez você esteja passando pelo mesmo problema que Judas enfrentou, a falta de perdão a si mesmo. Talvez você hoje que me ouve nesse momento, não sei a hora nem o dia, mas talvez você está sofrendo porque você não se perdoou. Jesus, Deus, te perdoa.
Ele está disposto a te perdoar dos seus pecados, mas você ainda não se perdoou. O que você precisa entender nessa noite é que, ou melhor, desculpa, nesse dia, nessa manhã, não sei a hora que você está assistindo, mas o que você precisa entender é que Deus te perdoa. Então você precisa liberar esse perdão a si mesmo. Eu quero te dizer que o suicídio, ele não é a saída. Alguns dizem que o suicídio é o grito pela vida. Talvez a vida que você está vivendo não é a vida que você queria. E isso pode ser consequência das suas escolhas. Mas hoje você tem a opção de escolher diferente e ter uma vida transformada pelo poder de Jesus. Basta você reconhecê-lo como seu Salvador, entregar a vida para Ele por completo e se perdoar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.